Paris Saint-Germain campeão da UEFA Supercopa, meus amigos, e nós temos a certeza de que estamos vendo o melhor Paris Saint-Germain da história. Depois de um título inédito de Champions na temporada passada, agora vem a consagração europeia com o título da Supercopa, num jogo em que o Paris Saint-Germain, inclusive, teve mais sorte do que juízo, a gente pode falar, e está perdendo por 2-0 e voltar para buscar o resultado mostra muito mérito, sem dúvida nenhuma. Mostrou um Paris Saint-Germain que, apesar de não ter feito um grande jogo, no geral, nos 10 minutos finais esticou muito a corda, foi para cima do adversário e conseguiu recuperar uma vantagem que é muito difícil nesse tipo de jogo, se tratando de uma final, se tratando de um alto nível europeu. Mas também mostrou exposições que o Paris Saint-Germain teve e algumas escolhas tendo consequências e que vão ser cobradas ao longo da temporada. Sem dúvida nenhuma, a gente pode começar falando do que foi também a atuação do Tottenham. Um Tottenham que passa por uma mudança no comando com a chegada do Thomas Frank para a saída do Ange Postecoglou no comando técnico e que pode não ter feito um jogo primoroso até o final, mas sem dúvida nenhuma foi muito bem. Não conseguiu segurar a vantagem, mas abrir 2-0 contra o Paris Saint-Germain, por mais que a temporada tenha mudado, tenha tido já as férias nesse meio tempo, foi um resultado que poucos times conseguiram na temporada passada. E que no mais alto nível das decisões, só o Chelsea conseguiu naquela final de Mundial de Clubes, de Super Mundial de Clubes. O Paris Saint-Germain sofre um 2-0 muito por conta das bolas aéreas. Sem dúvida nenhuma, a grande falha e a grande exposição do PSG estava nisso. E o Tottenham soube investir, além de abrir 1-0 com o Mick van de Ven ainda no primeiro tempo, no lance que a falta é cobrada, inclusive, ali na altura do meio campo, pelo Vicário, colocando a bola na área. Tem o desvio, a primeira defesa do Lucas Chevalier, que é um ponto para a gente citar, e no rebote o Mick van de Ven fazendo, mostrava uma exposição e uma falta de posicionamento, às vezes de consciência situacional da defesa do Paris Saint-Germain nas bolas paradas e que viria a cobrar ainda mais, né? O Paris Saint-Germain sofrendo 1-0 naquele momento que ainda não jogava nem de longe, a gente pode dizer, o que a gente se acostumou a ver na temporada passada, uma questão talvez de falta de ritmo, uma questão de mudança de temporada. Os jogos da Supercopa costumam começar mais ou menos assim, mas poderia ficar ainda pior com o segundo gol que vem no segundo tempo, o gol do Christian Romero. O desvio de cabeça também na jogada de bola aérea e a falha do Lucas Chevalier aceitando o cabeceio que foi quase que do lado dele, mostrava também que, primeiro, o Paris Saint-Germain teria uma situação adversa que poucas pessoas esperariam. Eu cheguei a fazer uma aposta que o Tottenham sairia campeão, mas, sendo bem honesto, só para tentar bancar aquela odd, só para tentar fazer o azarão, né? Porque se você parava para analisar o jogo, um Tottenham modificado, um Tottenham com um novo treinador, que jogou somente a pré-temporada junto, algumas peças novas estreando no primeiro partida oficial, o Paris Saint-Germain é um time muito mais sólido e um trabalho bem executado de longo prazo, podemos dizer, na mão do Luiz Henrique, que era o franco favorito, o claro favorito. E com o 2-0 no placar, as coisas ficavam muito naquela margem do, ok, o Tottenham pode se surpreender e tá com a faca e o queijo na mão agora. Mas, ainda assim, o PSG consegue voltar para o jogo nos minutos finais. Lembrando, o 2-0 do Tottenham deixou a partida até controlada para o Tottenham por boa parte dela, porque não foi o Paris Saint-Germain que a gente se acostumou a ver, uma partida muito abaixo do Désiré Doué, do próprio Barcola. O Dembélé, que sai como MVP no final, beleza, ele faz a assistência ali nos minutos finais, no cruzamento para o Gonçalo Ramos, para empatar o jogo, mas um Dembélé muito apagado durante 80% do jogo. O meio campo do PSG, o Vitinha, talvez o ponto mais importante dele no jogo tenha sido perder o pênalti, na disputa de pênaltis. Um time que não conseguiu apresentar um futebol que a gente se acostumou a ver na temporada passada. É normal, é o início de temporada, mas poderia custar um título que não é sempre que você vai ganhar. Só que ainda assim, os reservas modificaram muito o jogo, né, cara? O Kangin Lee empata finalizando de fora, naquele abafa do PSG nos 10 minutos finais. Bola na entrada da área, o Kangin Lee surpreende até por chutar aquela bola. Um jogador que é reserva e tudo mais. A maioria poderia até pensar em distribuir mais o jogo e tentar acionar os laterais para buscar um cruzamento para a área. Ele decidiu finalizar e foi muito feliz. A bola saiu forte no canto do Vicário. E pro abafa final, cruzamento na área, gol do Gonçalo Ramos, o Dembélé da assistência. Gonçalo Ramos finaliza bem, como um centroavante mesmo. E o Gonçalo Ramos, que é aquele cara que a gente sabe que é capaz de fazer gols
e pode sim contribuir com a equipe no segundo tempo, mas ainda não tem o suficiente para ser um titular, ainda mais com o ataque que a gente está falando do PSG, que funcionou muito bem, mas ele é como o próprio Cangelim foi, um cara que pode agregar vindo do banco, empata o jogo, pênalti direto, e aí a gente tinha um novo cenário também para o Lucas Chevalier, né? Porque a grande discussão do Paris Saint-Germain na temporada não foi nem as contratações, que chega aí o Elias Abane, o próprio Lucas Chevalier, mas a chegada dele até que é meio ofuscada pela saída do Donnarumma. E é o grande ponto de discussão. A substituição clara do Luiz Henrique em optar por chegar o Lucas Chevalier para o gol do Paris Saint-Germain e ele tirar o Donnarumma do elenco do Paris Saint-Germain. O próprio Luiz Henrique assumiu isso, disse que a responsabilidade dele era 100% dele, do clube, que tomaram essa decisão por precisar entender que se precisava de um estilo de goleiro diferente. E com uma falha do Lucas Chevalier no tempo normal, isso poderia colocar uma pressão ainda maior na situação e para o próprio Chevalier, né? Afinal, está muito evidente que ele vai ter uma temporada de, além de afirmação e adaptação, que ele chega para ser um titular agora, eu imaginei que ele chegaria para ser um reserva, mas não, ele vai chegar com o peso de, ok, você tem que substituir um goleiro que foi campeão europeu agora e que é considerado um dos melhores goleiros do mundo. Mas por uma decisão do treinador, não está muito claro se é somente pelo estilo de jogo. Por essa decisão, você vai ter que substituir e você vai ter que fazer valer. Você vai ter que buscar altos voos, porque é um goleiro campeão de Champions, cara. É um goleiro campeão de Eurocopa, decidindo no final pela seleção italiana. É um cara que foi muito importante, que tem uma grande falha no jogo com os pés, mas eu particularmente não sou muito adepto de você querer crucificar um goleiro por conta do jogo pelos pés. A principal função dele não é essa, mas o Luiz Henrique quis essa alteração e o Lucas Chevalier vai ter que fazer valer a pena. Se ele começa no jogo de estreia falhando e perdendo um título, é uma pressão ainda maior na situação. E, obviamente, o Luiz Henrique teria que responder isso na coletiva. Mas nos pênaltis, o cara acaba saindo da posição de possível vilão para um possível herói, fazendo uma bela defesa na cobrança, não lembro se foi do Kudus, não lembro agora, mas uma defesa importantíssima no momento que o Paris Saint-Germain estava perdendo nos pênaltis, porque o Vitinha na penalidade na penalidade inicial perde o seu pênalti batendo para fora. O fato é que ele se livra bem dessa, consegue fazer uma defesa importantíssima, faz um papel bem importante para o PSG ganhar o título e a relação Donnarumma-PSG, que já não existe mais, sai com o Donnarumma agora também não tendo aquela alegria final de dizer, ok, vocês me trocaram, mas o resultado tá aí. O resultado acaba sendo positivo para o PSG e para o Luiz Henrique, que ainda assim, pela questão da estatura, realmente é um estilo de jogo completamente diferente para o goleiro e é algo que eu acho que ainda vai cobrar uma conta para o PSG. Trocar o Donnarumma no Chevalier nesse momento, o Chevalier ainda não parece esse goleiro pronto para assumir essa responsabilidade, mas o Luiz Henrique sabe de muita coisa, né? Não tem como negar. Entra para a história do PSG mais uma vez, 8 títulos e a certeza de que o time do Luiz Henrique é o melhor PSG da história do PSG.